Essa é uma pergunta muito pertinente no momento atual, porque o que acontece, né? Vou ler a pergunta aqui. Com a queda do petróleo, seria uma estratégia ficar de fora de empresas do setor? Aliás, o fundo pode ser zero. Primeiro que, de fato, né, ali na Covid, a gente viu, isso que é legal da gente estar muito tempo no mercado, né? Minha primeira crise que eu peguei já trabalhando no mercado foi em 2008, subprime. E aí depois teve ainda 2011, rebaixamento aí do crédito americano, teve o Joesley Day no Brasil, teve o Covid, onde eu já trabalhava, inclusive em casa de análise, com mais de 15 mil clientes para falar com eles. Então, assim, é bastante bom a gente ter memória, porque eu me lembro que no Covid, de fato, o petróleo ficou negativo. Isso porque, vou continuar aqui no. Naquela época do Covid, o petróleo chegou a ficar negativo porque com a economia parando, né, o lockdown, a expectativa era de que, enfim, ia ter uma queda muito grande na demanda por petróleo. Afinal de contas, as pessoas estavam trancadas em casa, boa parte das pessoas, né, e isso daí, de fato, ocasionou uma grande queda da demanda. E naquele momento o petróleo chegou a algo inacreditável, né? Que não foi nem zero, foi negativo. Porque, inclusive, alguns navios ficaram servindo de estoque de petróleo, porque a demanda, de uma maneira super surpreendente, imediata, foi interrompida. Mas por que eu tô falando isso? Calma que eu vou chegar lá na resposta da pergunta, tá? Primeiro, sim, que o petróleo pode cair bem, né? A queda que a gente está vendo no petróleo agora, que foi também bem rápida, né? Saiu ali dos cerca de $74 o barril para cair quase, enfim, uns $10 aí em uma semana quase. Chegando num patamar perigoso aí, né? Porque a gente sabe que muitas empresas de petróleo dependem do preço do Brent um pouco mais alto para serem lucrativas, para pagarem suas dívidas, né? E não quebrarem. Então, o preço caiu muito, de forma muito rápida, porque o mercado está precificando que essa tarifação do Trump e a retaliação da China ocasione uma recessão nos Estados Unidos, e essa recessão, como os Estados Unidos é o maior país do mundo, né, a maior economia, se espalhe, né, possa virar até mesmo uma recessão mundial. É o risco de recessão que a gente está falando, não a recessão propriamente dita, tá? Dito isso, se com o risco de uma recessão, né, aumentado pela tarifação, o petróleo já caiu aí cerca de $10 em cerca de uma semana, se de fato o pior acontecer, né, agora o Trump disse que se a China não tirasse a tarifa ia aumentar, e aí agora parece que ele já aumentou, né, enquanto eu gravo esse vídeo. E vamos pensar no pior cenário, que seja um cenário realmente de interrupção aí de boa parte do comércio mundial, de inflação mais alta no curto prazo por causa disso, e de uma recessão, pensando no pior cenário. O fato é que o petróleo pode cair mais, né? E pode sim isso continuar pressionando os players que são produtores de petróleo, como por exemplo as Junior Oil aqui do Brasil, a Brava, PetroRecôncavo, PetroRio e até mesmo a Petrobras. Claro que a Petrobras tem um custo de extração menor, o que dá uma mãozinha. Mas aí a gente também tem que sempre se lembrar dos contrapesos, né? Por exemplo, quando o petróleo vai para baixo de $50, a indústria do shale dos Estados Unidos, que inclusive apoiou a eleição do Trump, boa parte dela pode até quebrar, porque são empresas que têm um custo de extração mais alto, né? No caso do shale, não é como lá na Arábia, que o custo é baixo. Elas são muitas vezes endividadas, né? E isso, enfim, as empresas quebram, isso pode gerar uma grande pressão aí, né? Para que o Trump não deixe esse cenário se concretizar de preços tão baixos de petróleo. Outra coisa também a se considerar é que o Trump falou várias vezes que ele queria o preço do petróleo mais baixo para a inflação ficar mais baixa nos Estados Unidos. Ocorre que, para o petróleo ficar baixo,
Ocorre que para o petróleo ficar baixo, como o Trump já disse que é a meta dele, né? Além da ideia de colocar o país numa recessão, que não é lá tão inteligente, o principal seria produzir muito petróleo, né? Por isso que tem aquela frase famosa que ele disse drill, baby drill, que é, né, ele querendo que o pessoal lá extraia muito petróleo para o preço do petróleo ficar baixo. Só que as empresas de petróleo, elas engavetam os projetos quando o petróleo está barato. Demais. Porque as empresas só investem e produzem mais quando elas vão ter retorno, né, nesse investimento, nessa perfuração. Então, com o petróleo baixo, o drill, baby drill, vai para o espaço, né, e a produção tende a cair, o que, de certa maneira, tende a equilibrar um pouco o preço do petróleo num patamar mais acentuado. Então, a gente tem as pressões políticas, a gente tem as pressões de redução de produção, que são um contrapeso mais a médio prazo para a queda do petróleo. Por fim, mais algumas considerações. Sim, né? Como eu já mencionei, o petróleo pode até cair mais ou ficar mais num preço mais baixo por mais tempo, num cenário recessivo, pode sim acontecer isso. Podem empresas mais alavancadas ter problema, podem, enfim, né, quebrar até se o petróleo ficar muito baixo por muito tempo. Isso, quem investe em commodities está sempre sujeito, né? Petróleo, minério, enfim, é o risco do negócio. Mas a gente tem que fazer sempre um pensamento, né? Quando é o melhor momento de comprar uma empresa de petróleo? De comprar uma empresa de petróleo, na opinião de vocês? Quando o petróleo tá a 100 dólares o barril ou quando ele tá a 60 dólares o barril, tá? Na minha opinião, a melhor época de comprar uma empresa de petróleo é quando o petróleo tá a 60, porque quando ele subir, se ele subir, você ganha, né? Se a gente pensar idealmente como investidor de longo prazo, né? A gente diria que a melhor época de comprar uma empresa de commodity é quando a commodity tá depreciada, e pegar a alta na valorização da commodity. Mas isso é muito difícil de saber quando e se vai acontecer. Peraí que eu vou lidar aqui com... Bom, retomando. Então, idealmente, na minha opinião, a melhor hora de comprar uma empresa de petróleo é quando o petróleo está em baixa, né? E pegar a alta. Inclusive, para quem está muito apavorado, aí o Warren Buffett vem aumentando a posição dele em petróleo. Não sei nos últimos dias, não sei depois dessa tarifação, mas sei que antes disso estava aproveitando as quedas para aumentar as compras em 2 empresas de petróleo que ele tem na carteira, tá? Já estava um petróleo mais fraco, de fato, né? E só que, claro, né, se a pessoa compra, né, ou aumenta a posição, ela tem que sempre estar ciente de que o pior cenário pode acontecer, que é o mundo entrar numa recessão e o preço do petróleo afundar bem, né, sabe-se lá quanto, 40, 50, 30, e aí não apenas algumas empresas podem cair na bolsa, como podem quebrar, né, se estiverem muito endividadas. Então, o investidor tem que saber o risco também, né, e é por isso que investir é tão complexo, né? Porque você tem que sempre equilibrar o que você acha que vai acontecer. Por exemplo, na minha opinião, o petróleo não vai ser substituído totalmente de forma tão rápida, né? Por energias renováveis, ele sempre vai ter um papel aí por muitos e muitos anos ainda na economia, por mais que a gente tenha transição energética. Então a gente vai ter uma demanda, né? Ainda que ela chegue o pico aí próximo e depois vá decaindo, ainda é uma demanda importante. O preço de extração pode até aumentar, dependendo dos locais que foram explorados. E o preço de produção, como eu falei, né, no xisto lá é mais alto, então para eles produzirem eles precisam vender mais caro. E a gente tem então que equilibrar as nossas expectativas de longo prazo, o cenário de curto prazo, que pode ser bem terrível, né? O conhecimento sobre o balanço das empresas, ou seja, o balanço das empresas, porque se o curto prazo, e aí quando eu falo curto prazo, eu tô falando de um ano, tá? Não é curto prazo, eu não tô falando uma semana, eu tô falando um ano. Inclusive em contabilidade, curto prazo é um ano, né? Ativo circulante é ativo de curto prazo, é aquilo que a gente tem aí um ano de horizonte. Então, quando eu falo curto prazo, eu tô falando um ano já, tá? Não pense que é uma semana.
Então, assim, a empresa, ela tem fôlego para passar por um ano de preços muito baixos de petróleo, né? Ela vai quebrar. Então, assim, tem que equilibrar a expectativa nossa de analista, ou gestor, ou investidor de longo prazo, o cenário de curto prazo, o balanço da empresa, né? Para saber se ela tem como ultrapassar movimentos difíceis, quanto tempo ela consegue, né? Navegar por águas turbulências. E o principal, a exposição, né? Porque você pode estar totalmente errado. Então você nunca deve alocar um percentual muito alto numa tese.